Ô Joel, cara, que monstro você virou, hein, cidadão? Legal, né, meu? Pô, cara. Sabe o que mais me admira no seu comportamento? É a sua atitude Uhum, e a maneira como você acredita em você, né? uhum. Isso pra mim é ter comportamento de desobediência produtiva, é acreditar naquele fogo que você tem dentro do peito, cara. Você veio do nada, meu irmão. E Eu, aí hoje tá explodindo, cara, você tá ganhando milhões aí com marketing digital, impactando e melhor, transformando vidas de pessoas. Quando você percebeu que tinha esse talento? caramba, eu percebi. Na verdade, assim, aconteceu uma coisa na minha vida quando eu tinha 14 anos e eu. Foi um indício. Foi um indício. Eu não dei muita bola. Foi assim, ó. Eu lembro até hoje. Eu tinha dois amigos, Rodrigo e Tati. Eles namoravam. Eu tava na escola, eu era um ano adiantado. Então eu, com 14, estava no primeiro colegial. Então eu estudava com os meninos de 15. Então eu era um moleque mais novo da turma e tal. E eu lembro até hoje, eu morava com os meus pais num apartamento que a gente cresceu super, assim, simples, né? Um apartamento de 50 metros quadrados, morava uma família de 5 pessoas. E eu lembro até hoje, um telefone, aquele de disquinho assim cinza, tocou, era a Tati. Joel, Rodrigo terminou comigo. Eu falei, pô, o que aconteceu, Tati? Não sei, porra, Joel, o Rodrigo terminou comigo, cara. Falou alguma coisa pra mim. E eu comecei a falar algumas coisas pra ela, ela parou de chorar. E no finalzinho da ligação ela estava rindo. Você virou a pessoa. E eu virei a pessoa, ela falou, cara, ainda bem que eu liguei pro cara certo. Aconteceu aquilo. Mas eu me dei conta recentemente que eu já faço isso de uma maneira meio intuitiva, de uma maneira meio natural, faz tempo. Então quando o cara tava nadando, ele perdia uma competição, eu falei, cara, melhora a tua abraçada aí, meu. Arruma, levanta o cotovelo. Levanta o teu cotovelo. Ele levantava, putz, já melhorei. Eu falei, pô, cara, você tá desfocado, meu. Vem pro treino, tá comendo tudo errado. Por que você tá fazendo isso? Só que o cara, ele me ouvia porque eu era o melhor da equipe. Mas o que eu não tava entendendo é que eu estava me tornando um professor. Aí depois eu fui para educação física, virei professor e como professor eu comecei a ensinar. E aí eu comecei a treinar atletas e eu não estava percebendo que eu estava virando um treinador. Depois eu treinei vários atletas e eu não estava percebendo que eu estava me tornando um mentor. Então foram vários momentos que eu fui percebendo. Mas se eu tiver que voltar, o primeiro grande momento que eu lembro foi o dia que eu atendi o telefone e era a Tati, cara. Muito Eu tinha interessante. 14 anos. E aí você percebeu que você tinha essas características, se apropriou delas. Demorou até você é, entrar nessa jornada e que de fato ela te mostrasse por meio de números que você estava no caminho certo? Rolou muita incerteza no caminho? Muita, muita. Do ponto de vista, eu quero viver disso pro resto da vida, foi com 20 anos que eu tive a certeza. Eu quero viver disso pro resto da vida. Ensinar. Ensinar. Quando eu falei, ó, a gente tá em 2021 gravando isso, cara. Eu percebi em 2014 que eu falei assim, eu só preciso ser ouvido, porque se a minha mensagem chegar em mais pessoas, eu sei que eu vou conquistar as pessoas. Eu sei da minha mensagem, eu sei da minha verdade. Eu preciso aprender internet. Isso só aconteceu em 2014. Cara, isso foi 13 anos depois. Tá. 13 anos depois. A história foi o seguinte, meu pai é negro. Meu pai morreu, meu pai é negro, minha mãe branca. Minha família é toda negra e eles são pobres, nordestinos, aquela história toda, uma história muito bonita da minha família. E meu pai é um cara que venceu na vida, mas ele passou fome, ele foi pescador, filho de pescadores, lá em Maruim. E ele mostrou pra mim, cara, através do trabalho duro, através da responsabilidade, através da educação, você vai virar o jogo. Meu pai nunca usou droga, nunca se enfiou em besteira, meu pai sempre muito certinho. E eu cresci vendo meu pai estudando o movimento negro. Oh, esse negrão, aquele negrão. Mas ele não era um defensor do negro contra o branco. Ele curtia os negros que faziam diferença na história. Ele não era um ativista, mas ele admirava o trabalho dos ativistas. Isso. Aí eu lembro que em São Paulo, não sei quanto tempo atrás, teve o primeiro prefeito negro que até morreu, foi o Celso Pitta. Celso Pitta. E aí eu lembro que ele teve um problema de corrupção. E aí meu pai falou assim, pô, meu, eu lembro até hoje, cara, eu era moleque, ele falou, pô, já é difícil ter negro, cara. Aí entra um, aí faz besteira. Aí também o cara não quer ajuda também, né? Eu lembro disso até hoje, assim. E aí foi muito curioso porque quando eu era pequeno, meu pai me filmava competir e eu via numas fitas cassetes. Videocassete. E numa fita videocassete que eu tinha 13 anos de idade, ele escreveu assim, você é meu Anthony Nest. Guarda essa história. Você é meu Anthony Nest.
Até eu saber quem era Anthony Nast, cara. Pai, quem é Anthony Nast, pai? Aí ele, com meu 13, 14 anos. Filho, Anthony Nast é o primeiro negro da história do planeta Terra a ser campeão olímpico. Ele é do Suriname. Suriname é um país desse tamanho, subdesenvolvido. E ele foi tão... o feito dele foi tão impactante que ele virou moeda no Suriname. Então, pra mim, filho, você é o meu Anthony Nast. Que legal. Só que eu tinha 13. Aí tá bom, 14, 15, 16, 17, entrei na faculdade. 18, 19, lá na faculdade eu queria só ir pra Olimpíada. Não queria estudar, queria ir pra Olimpíada. E aí tinha que fazer o tal do TCC. Eu falei, puta, que TCC que eu vou fazer? Que TCC eu vou fazer? E aí eu fui nadar uma competição, Campeonato Paulista, eu nadei 50 metros borboleta e bati um recorde. Eu era júnior, eu bati um recorde que era melhor que todos os júnior, todos os sênior, melhor que todo mundo no meu estado. Foi um recorde incrível que eu fiz. E meu pai tava na competição, Ivan. Quando eu saio da piscina pra abraçar o meu pai, ele canta um negócio no meu ouvido, cara. Ele falou assim, filho, você não está apenas batendo recorde, você está quebrando barreiras porque dizem que negro não nada. Isso é muito poderoso. E aí eu fiz, hã? É sobre isso que eu vou escrever no meu TCC. Olha que louco, velho. Meu pai cantou, eu tava molhado, eu tenho essa foto. Meu pai cantou um negócio no meu ouvido, eu falei, é sobre isso que eu vou falar no meu TCC. Por que não tem negro nadando? E aí eu comecei a escrever, cara, meu TCC, que era no outro ano. E eu tinha uma certeza, cara, não tem negro nadando porque a densidade óssea do negro é maior. Ele afunda. Não tem negro nadando porque a fibra muscular do negro é mais densa. Ele afunda. Deixa eu pesquisar. E não encontrei nada na literatura. Zero. Me corrija se eu estiver errado. Em compensação, para esportes de arranque e explosividade, como por exemplo 100 metros, atletismo, existe uma vantagem muscular por conta da fibra? Existe também. Isso estava descrito na literatura. A outra não. Pô, o cara para explosão tem vantagem. O cara para natação tem desvantagem. Aí eu vejo uma pesquisa que escreve assim, então se o negro tem desvantagem para esportes de resistência, por exemplo, por que os quenianos são os melhores? Aí levantou essa pergunta. Eu não achei nada. O meu estudo, que era para ser fisiológico, de estudos fisiológicos, ele virou um estudo filosófico. Ele virou um estudo... de questões históricas. Eu tive que navegar na história do Brasil. Comecei a estudar história. E aí eu chego na conclusão, não é que não tem negro nadando. Não é que, a natação não é para quem é negro. A natação é para quem não é pobre. Perfeito. Só que a maior parte dos pobres são negros. Mas também a Fórmula 1 não é para negro, é para pobre. O tênis também. E aí eu entro numa discussão absolutamente histórica e falo, cara, o problema aqui é porque não tem acesso. O negro, na favela, tem acesso ao futebol, a correr, por isso que ele se dá bem nisso. E aquilo foi muito louco. Beleza, guarda isso. Eu já te falei do Anthony Nast, já te falei dessa parada. Eu fui entrevistar, minha pesquisa foi qualitativa, então eu fui entrevistar a turma. Eu também não sabia que ali estava nascendo um pesquisador. Ali era só um ex-nadador, ali era um nadador querendo passar de ano na faculdade. E aí eu encontrei na década de 70 um cara chamado Mineiro, que era um cara que teve muitos bons resultados na natação. E eu sentei na frente dele e falei, Mineiro. Eu morava em Santos, eu vim aqui em São Paulo e falei, Mineiro. Ele era negro, mineiro. Negro. E ganhava tudo. Na época do Romulo Arantes, ele era o principal adversário do Romulo Arantes. Pra quem não sabe, que foi ator da Globo, mas foi um baita de um nadador antes. E aí ele conta assim, Joel, a minha vida foi muito difícil, mas eu tive resultado porque eu nadei em clubes. Eu tive a oportunidade de estar entre os melhores. Eu tive oportunidade. Beleza, eu fiz a pesquisa, escrevi, e ele disse assim pra mim, no dia que você for apresentar, posso ir assistir? Falei, lógico, vai ser um privilégio. Ele desceu, assistiu, foi uma apresentação que as pessoas choraram, Ivan. Choraram, meus pais choraram, tava lotado, assim, choraram. Eu não recebi uma pergunta da banca. A banca falou assim, sem pergunta, nota 10. Uau! Uau! Aí eu falei, pô, legal. Tá bom. Aí foi, aquele negócio todo. Aí deu uns meses, eu tava nadando uma prova, e aí eu nadei uns 100 metros nado livre, Campeonato Paulista Internacional, terminei a prova, pá, bati na parede, olhei, pum, tô na final, saí da piscina molhado, 2 negrões no deck da piscina de terno. Você é o Joel Moraes? Eu sou. Muito bem. O que aconteceu? Ele, cara, você sabia que o seu TCC foi o primeiro TCC desse assunto no país? Não, nós queríamos te convidar para a Semana da Consciência Negra que a gente vai fazer na Câmara Municipal de São Paulo. Você topa palestrar e falar do seu TCC? Vai o Éder Joffre, não, Éder Joffre não, outro pugilista, esqueci. Vai o primeiro pugilista medalhista, vai a primeira corredora, não sei o quê, vai o Edvaldo Valério Negro, primeiro negro medalhista, você quer ir falar? Eu falei, eu? Lógico, quero. Aí fui. Cheguei lá, tinha umas 500 pessoas, Ivan. Adivinha quem os caras trouxeram para palestrar junto comigo? Dá uma dica.
Eu já falei lá no começo, falei, guarda essa história. Os caras, bom, mineiro não foi, o seu pai? Quase. Mais ainda porrada. Tem a ver com meu pai. Ai, cara. Eu falei, guarda essa história. Eu não sei se... Você falou que seu pai era pescador. Quem os caras trouxeram também para palestrar na semana no movimento de consciência negra. Ai, cara. Alguém da sua família? Não. Não foi alguém da sua família? Anthony Nest. Mentira. Os caras trouxeram o Anthony Nest. Passou pela minha cabeça falar o Anthony Nest, mas eu falei assim, não pode ser. Você não me falou, guarda essa história. Eu falei, mentira. Os caras trouxeram o Anthony Nest. Que era o fruto de toda a inspiração da retórica do teu pai. E aí eu tô sentado, tá o Anthony Nest de um lado, o Edivaldo Valério, que foi o primeiro negro medalhista brasileiro, e eu, cara, com 20 anos de idade. Uma galera... Meu pai não pôde ir porque ele tava trabalhando, meu pai também não sabia. Liguei pro meu pai no banheiro chorando. Pai, o que foi? Anthony Nest está aqui, dele, não acredito. Aí meu pai fala assim, já posso morrer feliz. Olha que louco isso, meu pai. Tipo assim, ele fala assim, eu sou maior do que os meus sonhos. Legal, cara. É animal, né? Legal. Ivan, tinha uma galera na plateia. Eu não conhecia ninguém da plateia, eu só conhecia uma pessoa. Meu irmão. Meu irmão tinha uns 15 anos. Eu olho pro meu irmão naquele mundaréu, o meu irmão tá com os olhos igual tá o teu agora. Porque quando eu vejo... o Joel, ele tem uma manha que é o seguinte. Eu falo sobre comunicação. Poucas pessoas do mundo do marketing digital têm um estilo de comunicação tão apurado quanto o seu, né? A gente estava falando sobre isso. Sim. E por quê? Porque você fala de forma verdadeira, né? Você fala com a linguagem do coração. E isso, de fato, impacta. Então, a gente se emociona, porque eu já estou dentro da tua história. Então, contar essas histórias é muito rico, né? Depois a gente volta a falar sobre isso. Continua. E é muito bom poder lembrar. Eu tô à vontade também para falar aqui para você. Claro. E eu tô lá, cara, com 20 anos de idade, cheio de dúvida, velho. Como que vai ser meu futuro? Sei lá, mano. Eu olho, tinha uns 500 meninos assim, e o meu irmão. Eu olho pro meu irmão tá chorando, cara. E aí eu falo, é isso que eu quero. Eu quero ensinar. No púlpito, gaguejando, morrendo de medo, morrendo de vergonha, me sentindo muito abaixo, me sentindo despreparado, me sentindo um peixe fora d'água. Anthony Nest, Edivaldo Valério, eu sou apenas um cara que nado lá em Santos. Eu olhei pro meu irmão tava com um orgulho, cara. Mas eu tava representando minha família, eu tava representando o movimento, eu tava representando meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, meus bisavós que eu nem conheci. E eu falo, é isso que eu quero. O que é isso? Eu quero estar no palco, cara, eu quero ensinar. E ali eu decido ser professor. Só que não veio o plano perfeito, não tinha plano, Ivan. Plano zero, só veio uma decisão. Eu senti ela e eu aceitei, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fiquei 13 anos sendo professor universitário. Dando aula. 13 anos, Eu fiquei 13 anos na docência. 13 dando aula. Aula. O que a aula deu? A aula me deu cancha, me deu fala, me deu traquejo, me deu ritmo. Se eu desse uma aula ruim, o moleque, ó, professor, não tô entendendo nada que você tá falando aí, pô. Ó, professor, não entendi nada. Como que eu aplico isso pra minha vida? Eu tinha que mudar. Eu tava cansado, eu tinha que mudar. Faltava luz, eu tinha que dar aula. O projetor desligava, eu tinha que aprender a ir pra lousa. A caneta falhava, eu tinha que... Galera, olha pra mim. Eu aprendi a dar aula. Eu aprendi a penetrar nos caras. Eu aprendi. Só que chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui é muito mais do que educação física. Eu preciso que essa mensagem chegue em mais pessoas. Isso levou... Foi, cara, 2013, cara. Cara, 2013 eu tinha 32 anos. Eu tenho 40 anos. 2013 eu tinha 32 anos, isso aí. E ali eu falo, agora eu preciso ir para um próximo nível. Eu preciso fazer com que a minha mensagem chegue em outras pessoas. Aí tô aqui, 2021, estourado na internet. Adivinha quais são as histórias que eu conto, Ivan? As histórias da sua origem. As suas histórias de superação.